O céu sobre o interior de Minas Gerais havia mudado de cor 3 vezes naquele fim de tarde. Primeiro ficou alaranjado, daquele laranja pesado e carregado que os moradores mais velhos da região conhecem bem. O tipo de laranja que faz o gado se agitar nos pastos e os cachorros se esconderem debaixo das camas. Depois ficou roxo, uma roxidão densa e baixa, que parecia pressionar o topo das serras, como se o próprio céu estivesse tentando esmagar a terra. Então, sem aviso, sem aquela pausa dramática que os filmes costumam colocar antes das grandes cenas, ficou preto. Não era a escuridão da noite. Era outra coisa. Era o preto das tempestades que não pedem licença. Raul Seixas Montenegro não estava olhando para o céu quando tudo isso aconteceu. Ele estava no banco traseiro de um SUV blindado, a cabeça levemente inclinada contra o vidro fumê, os olhos fixos em nada. Tinha o celular na mão, mas a tela estava apagada. Não estava lendo mensagens, não estava em chamada, não estava verificando cotações ou acompanhando as últimas movimentações do conselho. Estava simplesmente ali, dentro daquele carro caro que cheirava a couro novo e ar-condicionado, com aquele olhar que as pessoas que o conheciam há mais tempo tinham aprendido a reconhecer e a respeitar em silêncio. Era o olhar de um homem que estava presente fisicamente em algum lugar, mas ausente de si mesmo há muito tempo. Seu motorista particular, Geraldo, um homem de 52 anos, com mais de 15 anos de serviço fiel, percebeu a mudança no céu com a experiência de quem passou a vida nas estradas do interior. Ele diminuiu a velocidade sem que Raul pedisse, levou os olhos ao retrovisor, avaliou a expressão do patrão e então olhou novamente para a estrada, apertando o queixo num gesto de preocupação que tentou disfarçar. Estavam na BR-381, a chamada Rodovia da Morte, mas tinham saído da rota principal havia quase 1 hora, seguindo a orientação de Raul, que havia dito apenas: "Vá por dentro, Geraldo. Preciso evitar a imprensa em Itabira." Geraldo não havia questionado. Nunca questionava. Mas por dentro havia calculado os riscos de pegar estrada vicinais com aquele céu. E os números não eram bons. A razão pela qual Raul queria evitar Itabira era simples, pelo menos do ponto de vista operacional. O portal Metrópolis havia publicado naquela manhã uma reportagem com o título que toda empresa de mineração teme ver. Montenegro Mineração sabia dos riscos antes do deslizamento de Córrego das Pedras. A história vinha acompanhada de documentos internos, laudos técnicos com datas comprometedoras, e o nome de Raul Montenegro aparecia em 3 e-mails diferentes que sugeriam que ele tinha sido informado de irregularidades estruturais na barragem subsidiária da empresa meses antes do acidente que havia deslocado uma comunidade inteira e contaminado o Rio das Velhas em 2 pontos distintos. Raul sabia que os documentos eram reais. Sabia também que o contexto era mais complexo do que a matéria deixava transparecer. E sabia, acima de tudo, que qualquer câmera colocada na frente do seu rosto naquela tarde produziria imagens que suas equipes jurídicas e de comunicação levariam meses tentando controlar. Por isso, Geraldo estava numa estrada que não estava no GPS, tentando encurtar caminho por uma região serrana que nenhum dos dois conhecia bem, enquanto o céu acima deles se transformava naquele preto pesado e definitivo. A chuva começou sem as gotas anunciadoras de costume. Foi direto para o volume máximo, como se alguém tivesse aberto uma comporta gigante em cima da serra. Geraldo acionou os limpadores no velocidade máxima e eles mal davam conta. A estrada de cascalho à frente sumiu embaixo de uma película de água alaranjada pela argila que a chuva carregava do barranco lateral. "Doutor Raul", Geraldo disse, e o tom da voz já era o suficiente para Raul tirar os olhos de lugar nenhum e colocá-los na estrada. "Eu sei", Raul respondeu, antes mesmo de Geraldo terminar. Ficaram em silêncio por mais 3 minutos, com Geraldo reduzindo ainda mais a velocidade,
os faróis lutando contra a cortina de água, até que sentiu as rodas traseiras começarem a patinar. A estrada havia deixado de ser estrada, era agora um rio de barro. Geraldo freou com cuidado. Tentou dar ré. As rodas giraram, jogaram lama para os lados, mas o carro não se moveu. Tentou avançar 1 metro. Mais lama, menos movimento. O SUV estava atolado até o eixo, numa vala que não existia 20 minutos antes. Geraldo desligou o motor, colocou o câmbio no ponto e ficou em silêncio por um momento. Não tem como sair sozinho, ele disse. Precisa de um trator ou de um caminhão com cabos. Raul olhou pela janela. Do lado esquerdo havia um muro de vegetação densa, com a água descendo pela folhagem em cortinas. Do lado direito havia uma descida íngreme para o que parecia ser um riacho que estava rapidamente se transformando em outra coisa. Atrás, a estrada que tinham percorrido estava agora completamente submersa na escuridão e na chuva. Sinal? Raul perguntou, pegando o celular. Nenhuma barra desde que saímos da última curva. Geraldo respondeu, já com o próprio celular na mão, rodando o aparelho, como se um novo ângulo fosse mudar a situação. Raul ficou olhando para a tela do celular como se estivesse esperando que a tecnologia se envergonhasse de si mesma e se resolvesse. Não aconteceu. 0 barras. A bússola do aplicativo rodava sem sentido. Tem alguém que possa vir nos buscar? Raul perguntou. Algum fazendeiro por aqui? Não conheço ninguém nessa região, doutor. E mesmo que conhecesse, como ia ligar? Raul tirou o paletó. Dobrou com o cuidado mecânico de quem foi condicionado durante décadas a cuidar de roupas caras e colocou no banco ao lado. Desapertou o primeiro botão da camisa branca. Olhou para os sapatos de couro italiano que calçava. Um par que havia comprado numa boutique em Milão no ano anterior, que custava mais do que muita gente ganha em 3 meses. E por uma fração de segundo, a absurdidade da situação cruzou seu rosto numa expressão que em outros tempos teria sido humor. Vou ver se tem casa por perto, ele disse. Geraldo se virou no banco. Doutor, não pode sair na chuva assim. Está perigoso. Enchente, relâmpago. Geraldo, Raul disse, e havia naquela única palavra toda a autoridade acumulada de 30 anos, comandando uma das maiores mineradoras privadas do Brasil. Mas havia também algo mais suave, quase paternal. Fique no carro. Trava as portas. Se aparecer alguém com trator ou caminhão, pare. Se eu não voltar em 2 horas, comece a caminhar de volta pela estrada e procure sinal. Mas, doutor... 2 horas, Raul repetiu e abriu a porta. A chuva bateu nele como uma parede. Em menos de 3 segundos, estava completamente encharcado. A camisa branca colou no peito. Os sapatos italianos afundaram na lama quente até o tornozelo. O vento vinha lateral, carregando a chuva em rajadas que não deixavam nem virar o rosto para respirar sem engolir água. Raul ajustou os olhos à escuridão. Seus olhos demoraram a se adaptar porque não havia nada para se adaptar. Era simplesmente escuro. A única referência de luz eram os próprios faróis do SUV atolado, que rapidamente foram ficando para trás, enquanto ele avançava pela beira da estrada. Caminhou por quanto tempo não conseguia dizer com precisão. O tempo naquele tipo de situação deixa de ser medido em minutos e passa a ser medido em passos, em rajadas de vento, em quantas vezes a lama engole o seu pé e precisa puxar para seguir em frente. A estrada havia terminado ou ele havia saído dela sem perceber, porque agora pisava em capim alto que chicoteava suas pernas e havia pedras escorregadias cobertas de musgo que testavam o tornozelo a cada passada. Ele pensou em Catarina. Não foi uma decisão consciente. Nunca era. A mente de Raul Montenegro tinha hábito, desenvolvido nos 3 anos que se seguiram à morte dela, de trazer Catarina nos momentos em que ele estava fisicamente sozinho e sem distração. Era como se a ausência dela fosse um som que só ficava audível quando todo o resto silenciava.
Naquela tempestade, em plena escuridão do interior mineiro, com lama no sapato e a roupa encharcada e o vento cortando o rosto, o silêncio interior de Raul era imenso. Catarina Montenegro, nascida Catarina Drummond de Albuquerque, havia morrido aos 51 anos de um câncer de pâncreas diagnosticado tarde demais. Entre o diagnóstico e a morte foram apenas 7 meses. 7 meses que Raul havia vivido em suspensão entre hospitais particulares de São Paulo e clínicas experimentais no exterior, telefonemas com oncologistas renomados, transferências de valores que não vão aqui mencionados porque não havia quantidade de dinheiro que fizesse diferença nenhuma, e a cruel descoberta de que o único ativo que Raul Montenegro nunca havia conseguido acumular era o tempo. Ela foi embora numa manhã de terça-feira, no quarto do hospital sírio-libanês, com Raul segurando sua mão direita e o som monótono e definitivo do monitor cardíaco preenchendo o ar. Raul havia gritado uma única vez, um grito curto, seco, que o médico plantonista ouviu do corredor e que a enfermeira que entrou segundos depois jamais esqueceu. E então Raul havia ficado em silêncio por um tempo que ninguém conseguia medir, sentado na cadeira ao lado do leito vazio, olhando para a mão que já não havia mais nada para segurar. Nos 3 anos seguintes, Raul Montenegro havia trabalhado mais do que nunca na vida, presidido reuniões de conselho onde os outros diretores saíam comentando sobre sua precisão cirúrgica nas decisões, feito aquisições estratégicas que analistas do mercado de mineração descreviam como movimentos de xadrez de altíssimo nível, voado para Zurique, para Pequim, para Perth, para Houston, dormido em hotéis 5 estrelas ao redor do mundo e acordado em todos eles com aquele mesmo instante de desorientação quando a consciência retorna e a memória ainda não chegou. O instante em que a pessoa é apenas um ser humano acordando, e então a memória chega e traz tudo consigo. Trabalhar era o único instrumento que havia encontrado para preencher o espaço que Catarina havia deixado. Não preenchia, é verdade, nunca chegou nem perto, mas ocupava as mãos, ocupava a mente. Criava a ilusão de movimento onde havia apenas imobilidade interior. Raul estava pensando em Catarina quando viu a luz. Era fraca, pequenina, no alto de um morro coberto de mata que se revelava em relâmpagos ocasionais. A luz piscava levemente, talvez sacudida pelo vento que dobrava os galhos entre ela e Raul, mas estava lá, amarela, quente, do tamanho de um pirilampo visto de longe, mas inconfundível na escuridão total que o cercava. Raul parou, olhou para a luz, olhou para trás, onde já não havia mais nenhum rastro do SUV ou de Geraldo. Olhou para cima, onde os relâmpagos continuavam iluminando uma serra que não conhecia e que não oferecia nenhuma pista de orientação. Então começou a subir em direção à luz. A subida era íngreme e o caminho não era caminho. Era uma trilha que, em tempos mais secos e com mais atenção, talvez parecesse trilha, mas naquele momento era apenas um conjunto de marcas que a memória do terreno guardava e que Raul foi seguindo mais pela intuição dos pés do que por qualquer orientação visual. Segurou galhos que eram lisos demais e escorregaram. Colocou o joelho no chão quando o pé cedeu numa pedra coberta de limo. Levantou. Continuou. Em 15 minutos, que pareceram muito mais, chegou a um portão de madeira velha, metade pendurado num poste de eucalipto com uma corrente de ferro enferrujada que estava simplesmente jogada sobre o cadeado sem estar fechada de verdade. Abriu com facilidade. A luz que havia visto de baixo era agora claramente identificável. Uma janela. Uma janela pequena, com cortina de tecido florido que a luz interna atravessava, de uma casa que Raul avaliou rapidamente como sendo simples, de tijolo rebocado e pintado de branco num passado que já tinha alguns anos, com telhado de zinco e uma varanda curta com 2 degraus de cimento. Raul subiu os 2 degraus, bateu na porta. Nada.
Bateu de novo mais forte e desta vez falou: "Boa noite. Preciso de ajuda." Um silêncio. O som da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor de perto, uma percussão constante e violenta que tornava difícil ouvir qualquer coisa além dela mesma. Raul esperou, deixou a chuva bater nas suas costas e estava prestes a bater uma terceira vez quando ouviu passos do outro lado da porta, passos cautelosos, lentos, uma pessoa que não estava com pressa de abrir. "Quem é?" A voz era feminina, firme, não assustada, mas claramente avaliando. "Meu nome é Rui", Raul respondeu, e não soube dizer com precisão por que disse aquilo. O diminutivo havia saído sozinho, instintivo, como uma escolha que o corpo fez antes que a mente tivesse tempo de deliberar. "Meu carro ficou atolado na estrada. Estou completamente encharcado. Só preciso esperar a chuva passar, se a senhora puder me ajudar." Outra pausa. Raul imaginou uma mulher do outro lado, olhando pela fresta da janela ou pelo buraco da fechadura, avaliando o desconhecido encharcado na sua varanda em meio à tempestade. "Tem arma?" ela perguntou. A pergunta foi tão direta e sem rodeios que Raul quase sorriu. "Não", ele respondeu. "Espera, mais passos. O som de algo sendo movido, talvez uma cadeira ou um banco colocado de lado. E então, o barulho de uma tranca sendo puxada, o giro de uma chave, e a porta se abriu. A mulher que estava do outro lado tinha aproximadamente 60 anos, embora a vida no interior endurecesse os traços de uma maneira que tornava a estimativa de idade imprecisa. Poderia ter 55, poderia ter 65. Tinha cabelo grisalho preso num coque baixo no pescoço, olhos escuros e sérios que avaliavam sem cerimônia, um avental de chita sobre uma blusa de tricô azul marinho e nos pés um par de chinelos de borracha. Segurava na mão direita, de maneira muito casual, mas absolutamente visível, uma lanterna elétrica de cabo longo que servia claramente de mais do que lanterna se necessário. Ela apontou a lanterna para o rosto de Raul. Ele não desviou o olhar. Ela o examinou por uns 5 segundos, que foram longos na medida certa. Depois fez um movimento de cabeça para dentro. "Entra", ela disse. "Mas tira esse sapato aí fora. Tô com o piso recém-lavado." Alzira Benevenuto havia nascido naquela mesma região do Vale do Aço, 48 anos antes de passar a ser chamada de Vale do Aço, quando a região ainda era apenas um conjunto de municípios minerados pela persistência dos garimpeiros e pela força dos rios. Filha de um pedreiro e de uma lavadeira, havia crescido numa infância que não tinha muito, mas que também não sentia falta do que não via, porque a régua era local e a comparação era entre iguais. Aos 22 anos, havia casado com Benedito Benevenuto, pescador de profissão que havia chegado à região vindo do litoral baiano em busca de um primo que trabalhava numa usina e acabara ficando pelo encanto de uma festa de São João, onde Alzira dançava quadrilha com uma precisão de passos e um sorriso que Benedito descreveu para a própria mãe, em carta escrita 3 dias depois, como o tipo de coisa que muda os planos de um homem sem ele perceber. Benedito e Alzira haviam construído aquela casa com as próprias mãos, literalmente, ao longo de 2 anos, nos quais cada tijolo colocado representava um domingo de trabalho e cada saco de cimento comprado representava uma semana de economias. A casa era pequena, mas pensada, com cada cômodo no lugar certo, segundo a lógica de quem vai viver nela e não de quem vai vender. A cozinha era grande, porque é na cozinha que a vida acontece. O quarto era simples, mas com janela para o leste para pegar o sol da manhã. A varanda tinha 2 degraus, porque Benedito disse que degrau único fica feio, mas 3 é excesso para quem não tem pretensão de palácio. Tiveram um filho, Mateus, um menino que cresceu com os pés na terra do interior e o coração voltado para o pai, para os rios, para a ideia de que a vida é uma coisa que acontece do lado de fora das paredes e que merece ser vivida com as mãos no que importa. Mateus morreu aos 27 anos.
Ele e Benedito estavam em pescaria noturna num trecho do Rio Doce, numa embarcação pequena que os dois conheciam como conhecem a palma da própria mão, quando uma tromba d'água, de repente e sem previsão, virou o barco. Benedito conseguiu se agarrar à margem. Mateus não. Eles encontraram o corpo de Mateus 2 dias depois, 3 quilômetros rio abaixo, numa curva onde o rio se alarga e a corrente perde força. Benedito sobreviveu ao acidente, mas não sobreviveu ao que o acidente fez por dentro. Ficou 3 anos se apagando devagar, com aquele tipo de apagamento que não tem diagnóstico claro, mas que qualquer pessoa que conheceu alguém assim reconhece imediatamente. Um homem que estava indo embora antes de partir. Morreu de parada cardíaca, na rede da varanda, numa tarde de terça-feira tão comum que Alzira estava fritando banana da terra quando percebeu que ele havia parado de fazer o barulho que as pessoas fazem quando estão acordadas. Isso havia sido 7 anos atrás. Desde então, Alzira vivia naquela casa do morro com o ritmo lento e preciso de quem havia aprendido a organizar a própria existência em torno do que ainda era possível. Cultivava uma horta no fundo. Criava 5 galinhas e um galo que se chamava Noel porque cantava fora de hora. Recebia a visita da vizinha Dona Persília às quintas-feiras para tomar café e assistir um programa de culinária na televisão velha da sala. E de vez em quando o silêncio da casa ficava pesado demais, sentava na varanda com uma xícara de chá e olhava para o vale lá embaixo como se estivesse esperando que ele lhe dissesse alguma coisa que ela ainda não havia entendido. Não estava esperando visita naquela noite. Raul tirou os sapatos na varanda com o cuidado de quem está tirando algo que não pode mais ser considerado sapato, apenas massa informe de couro e lama. Entrou na casa com as meias ainda encharcadas e olhou ao redor com os olhos de quem está tentando não demonstrar que está olhando ao redor. A sala era pequena, com um sofá coberto por uma colcha de crochê, uma estante com bibelôs e fotografias e uns poucos livros, uma televisão numa mesinha baixa e no centro uma mesa de madeira com 4 cadeiras. No canto, um oratório com uma imagem de Nossa Senhora e um copo d'água e uma vela. A casa cheirava a café, a madeira velha e a aquele cheiro específico das casas onde alguém passou décadas cozinhando com especiarias que foram entrando na madeira das paredes e nunca mais saíram. Era o tipo de cheiro que Raul não sentia há anos. Hotéis 5 estrelas têm um cheiro que é a ausência de cheiro, uma neutralidade olfativa que é em si mesma uma afirmação de luxo. Esta casa cheirava a vida vivida, e Raul ficou parado por um segundo, apenas sentindo isso. Senta, Alzira disse apontando para o sofá com um movimento de cabeça. Vou pegar uma toalha e uma roupa de trocado. Era do Benedito, pode não servir direito, mas é seco. A senhora não precisa se incomodar, Raul disse. Alzira o olhou com uma expressão que não era hostil, mas que era absolutamente clara em sua mensagem. A frase que ele havia acabado de dizer era exatamente o tipo de frase que as pessoas dizem quando na verdade precisam muito que a outra pessoa se incomode. Não estou me incomodando, ela disse e foi para o quarto. Raul ficou em pé no meio da sala por um momento, olhando para as fotografias na estante sem conseguir ver os detalhes da distância onde estava. Depois se lembrou que estava deixando poça d'água no piso e foi sentar no sofá com muito cuidado, na beira, tentando minimizar o contato entre a roupa encharcada e a colcha de crochê. Alzira voltou com uma toalha grande, bege, desgastada, mas limpa, e com um conjunto de calça de moletom cinza e camisa de flanela xadrez azul e verde. Raul reconheceu a roupa como sendo de um homem que havia sido mais ou menos da sua altura, talvez um pouco mais largo nos ombros. O banheiro é aquele ali, ela indicou uma porta. Pode trocar lá, e depois venha para a cozinha que o café já está no fogo. Raul levantou. Pegou a toalha e a roupa com um obrigado, que saiu com mais sinceridade do que estava acostumado a colocar em palavras de cortesia.
No banheiro, que era pequeno e simples, mas absolutamente limpo, Raul tirou a camisa encharcada e olhou para si mesmo no espelho. Tinha 56 anos. O cabelo grisalho estava colado na testa. Havia lama no rosto, na orelha esquerda, no pescoço. Os olhos que olharam de volta para ele no espelho eram os olhos de um homem cansado, de uma forma que noite de sono não resolve. Eram os olhos que ele via toda manhã nos espelhos grandes dos quartos de hotel. Os olhos que os assessores aprenderam a não comentar e que os diretores aprenderam a interpretar como concentração. Eram os olhos de alguém que havia se perdido há muito tempo antes de perder o carro naquela estrada de barro. Lavou o rosto, trocou a roupa. A calça de moletom ficou justa na cintura, mas serviu. A camisa de flanela era quente e cheirava a armário e a cedro e a um homem que não existia mais. Raul ficou um instante com a camisa na mão antes de vestir, sentindo o tecido, e pensou outra vez em Catarina, que havia doado toda a roupa dele em 36 horas depois do diagnóstico, porque disse que não ia ficar cercada de coisas velhas quando tinha tanto o que fazer no tempo que tinham. Vestiu a camisa. Dobrou cuidadosamente a roupa encharcada sobre o vaso e foi para a cozinha. A cozinha de Alzira Benevenuto era o coração daquela casa, como são as cozinhas de todas as casas que merecem ser chamadas de lar. A mesa era de madeira maciça, escura de uso, com 4 cadeiras que não eram do mesmo jogo, mas que haviam aprendido a conviver ao longo dos anos. O fogão era a gás, antigo, com a chapa de ferro que havia acumulado a memória de 1000 refeições. Havia ervas numa jardineira de barro na janela, com manjericão e alecrim, que sobreviviam ao frio da serra, com a teimosia das coisas que estão acostumadas ao que a vida lhes reserva. Alzira estava em pé na frente do fogão quando Raul entrou, mexendo uma panelinha de leite com uma colher de pau. Sobre a mesa havia 2 pares de xícara. Um pão de queijo numa chapa de alumínio que deveria ter saído do forno não muito antes da chuva, uma manteiga numa cumbuca e um pote de goiabada. Senta, ela disse sem se virar, com a precisão sensorial de quem sente o movimento de outra pessoa no ambiente mesmo sem olhar. Raul sentou, colocou as mãos sobre a mesa e olhou ao redor. Havia um rádio de pilha no canto, apagado. Um calendário na parede com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Uma foto pequena, emoldurada em madeira pintada de verde, colada na parede ao lado do interruptor de luz, que Raul não conseguia ver com detalhes, mas que mostrava um homem e uma mulher mais jovens numa paisagem de rio, os dois rindo. Alzira colocou o leite quente em 2 xícaras de café que tinham pó já colocado no coador. Preparou o café com o método de infusão que sua mãe havia lhe ensinado e que nunca havia trocado por nada mais moderno, e trouxe as 2 xícaras para a mesa. Sentou do outro lado, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Raul com aquela franqueza direta dos olhares do interior que não aprenderam a disfarçar a avaliação que estão fazendo. "Você é de onde?" ela perguntou. "De Belo Horizonte", Raul respondeu. Era verdade suficiente. O que estava fazendo nessa estrada? Tentando evitar o engarrafamento da BR, ele disse que também era verdade suficiente. Alzira pegou a xícara, tomou um gole, olhou para a janela onde a chuva continuava no mesmo ritmo implacável. "Essa estrada não tem saída", ela disse. "Vai até a fazenda do seu Afonso e depois acaba num córrego. Não é caminho para ir a lugar nenhum." "Eu não sabia", Raul disse. "O GPS não te disse isso?" Não tinha sinal. Alzira fez um som que não era bem um sorriso, mas tinha algo de humor nele. "Nunca tem, nunca vai ter." Essa região ficou de fora quando colocaram as antenas. Todo mundo que mora aqui sabe. Todo mundo que não mora aqui aprende da pior forma. Raul envolveu a xícara com as 2 mãos. O calor atravessou as palmas e subiu pelos braços, e foi a primeira coisa genuinamente boa que ele havia sentido no corpo em muitas horas, talvez em muitos dias. O café era forte, amargo,
com aquele sabor de grão torrado por alguém que conhece o grão e sabe o ponto, não aquele amargor industrial dos cafés em cápsulas que havia bebido em hotéis do mundo inteiro. Como é seu nome? Ele perguntou. Alzira, ela disse. E você me disse que é Rui. Sim. Rui o quê? Uma pausa mínima. Rui Montenegro, ele disse, usando apenas o sobrenome do meio que pertencia de fato ao nome completo que Raul carregava desde o batismo. Alzira não demonstrou nenhum reconhecimento. O nome Montenegro, no contexto de Raul Montenegro da Montenegro Mineração, era um nome que aparecia em manchetes e em bolsas de valores e em páginas econômicas, não necessariamente nas conversas das cozinhas do interior. Ou talvez aparecesse e Alzira simplesmente não associou. Você é casado, Rui? Ela perguntou com a naturalidade de quem pergunta porque é a pergunta que vem, não porque está bisbilhotando. Fui, ele disse. Minha esposa morreu há 3 anos. Alzira levou a xícara aos lábios, mas não bebeu imediatamente. Ficou segurando. Como ela se chamava? Ela perguntou. A pergunta surpreendeu Raul. A maioria das pessoas, quando ele dizia que a esposa havia morrido, dizia, sinto muito, e mudava de assunto ou perguntava de quê, como se a causa da morte fosse a informação mais importante. Alzira havia perguntado o nome dela. Catarina, ele disse. Alzira assentiu levemente como se o nome fizesse sentido. Era um bom nome, ela disse. Meu marido se chamava Benedito. Morreu 7 anos atrás. Sinto muito, Raul disse. A gente sempre sente, ela respondeu, sem ressentimento, apenas como uma constatação de algo que é assim e não tem como ser de outro jeito. E depois a gente vai aprendendo a sentir de um jeito diferente, mas nunca para de sentir. A chuva no telhado de zinco continuou sua percussão. A vela do oratório na sala, que estava acesa quando Raul havia chegado, projetava uma luz trêmula que chegava à cozinha como um borrão amarelo e quente. A temperatura havia caído com a tempestade, e a cozinha era o lugar mais quente da casa, com o calor residual do fogão e dos 2 corpos, e do café quente e do pão de queijo que Alzira agora empurrava levemente na direção de Raul. Come, ela disse. Fiz hoje de tarde, ainda tá bom. Raul pegou um pão de queijo. Comeu. Era perfeito, da forma em que apenas o pão de queijo mineiro é perfeito, com aquela textura que fica entre o crocante de fora e o mole de dentro, com o queijo derretendo no centro, com o sabor que tem muito a ver com a polvilho azedo e muito a ver com o queijo da terra, e tudo a ver com as mãos que fizeram. Ele não havia percebido que estava com fome até aquele momento. Está ótimo, ele disse, e havia no tom algo que Alzira reconheceu como sincero, porque havia comido pão de queijo com gente suficiente para saber a diferença entre educação e gosto. Minha mãe me ensinou, ela disse. O segredo é misturar 2 tipos de polvilho e não economizar no queijo. Gente que economiza no queijo faz pão de amido, não pão de queijo. Raul quase sorriu. Não foi um sorriso completo, mas foi o suficiente para mudar levemente a geometria do rosto. E Alzira o viu, mas não comentou. Ficaram ali, os 2 na cozinha quente, enquanto a tempestade fazia o que as tempestades fazem do lado de fora. E por um longo momento, nenhum dos 2 disse nada, e o silêncio entre eles não era desconfortável da forma que o silêncio entre estranhos geralmente é. Era, estranhamente, o tipo de silêncio que existe entre pessoas que já viveram o suficiente para entender que nem todo silêncio precisa ser preenchido. A chuva não parou. Às 11 da noite, quando Alzira verificou pela janela da cozinha, a água ainda descia do telhado em cordas contínuas, e lá embaixo no vale, onde havia estrada, havia agora o que parecia ser um rio jovem, improviso, decidido. A estrada municipal que ligava aquele trecho ao resto do mundo havia sumido embaixo da lama e da água. Alzira voltou para a mesa e disse a coisa que precisava ser dita com a mesma objetividade com que havia dito todas as outras. Você não vai poder sair hoje à noite, ela disse. A estrada alagou. Com essa chuva, até amanhã cedo não volta.
Raul estava com a segunda xícara de café na mão. Olhou para ela e depois para a janela, e depois novamente para ela. Entendo, ele disse. Tem um quarto vazio. Era um quarto que a gente usava quando tinha visita. Tem lençol limpo, colcha. Não é o Copacabana Palace, mas é seco. A senhora está sendo muito generosa, Raul disse. E havia algo no tom que não era protocolo. Era genuíno. Da forma em que as coisas são genuínas quando a pessoa as sente antes de as dizer. Alzira fez aquele movimento de ombro que significa não é nada, sem precisar dizer. Não ia deixar você dormir na varanda na chuva, ela disse. Não tenho coração para isso. Ela se levantou para lavar as xícaras e Raul se levantou também instintivamente e foi colocar a própria xícara na pia, o que fez Alzira virar o rosto para ele com uma expressão de leve surpresa, porque não era o que as visitas geralmente faziam. Não precisa, ela disse. Eu sei, ele respondeu. Ficaram lado a lado por um momento na pia pequena, Alzira lavando e Raul enxugando com um pano de prato que havia pego do gancho sem ser convidado. E havia algo naquele gesto doméstico tão simples que criava uma intimidade de vizinhança, de cotidiano, que não tinha nada a ver com o que os dois eram um para o outro, que era basicamente nada, dois desconhecidos colocados juntos por uma tempestade. Você tem filho? Alzira perguntou, sem olhar para ele, os olhos nos pratos. Não, ele disse. A gente tentou, não foi possível. Uma pausa. A Catarina nunca deixou isso virar um peso. Dizia que duas pessoas que se amam já é família. Alzira ficou em silêncio por um momento. Era sábia, ela disse devagar. Raul confirmou. Era muita coisa. Alzira terminou de lavar. Enxugou as mãos no avental. Ficou com as costas apoiadas na pia, olhando para a mesa como se estivesse olhando para outra coisa. Eu tive um filho, ela disse. O Mateus. E não disse mais nada por um tempo, porque às vezes o nome é tudo que se consegue dizer e ele já contém tudo. Era parecido com o pai. Os dois pescavam juntos. Ela respirou. Os dois morreram no rio. Não no mesmo dia. Mas a mesma coisa que levou um acabou levando o outro de um jeito diferente. Raul não disse sinto muito dessa vez. Ficou em silêncio porque havia percebido que Alzira não estava falando para receber consolação. Estava falando porque a noite estava sendo longa e a chuva estava batendo forte, e havia alguém ali que havia apresentado sua própria dor sem pedir nada em troca, e isso às vezes abre uma porta que fica fechada o resto do tempo. Como é isso? Ele perguntou depois. Perder duas pessoas assim... Alzira o olhou com uma expressão que avaliou a pergunta antes de responder. Você sabe como é, ela disse. Perdeu a sua mulher. É diferente, ele disse. Eu perdi uma pessoa. Você perdeu... o mundo inteiro, ela disse simplesmente. Porque quando é tudo que você tem, perder é diferente de perder um entre muitos. Ficaram em silêncio novamente. A chuva no telhado de zinco tinha uma música própria, irregular e insistente, como um argumento que não chega a uma conclusão, mas recusa parar. Mas a gente não morre junto, Alzira continuou, mais devagar agora, como se estivesse descobrindo isso ao mesmo tempo em que falava. Por mais que queira, às vezes. No começo, eu fiquei brava com isso. Com ter ficado, parecia injusto. Ela olhou para as mãos. Depois fui entendendo que ficar também é uma coisa. Não é pouca coisa. Raul olhou para ela. Havia uma qualidade naquela mulher que ele estava tentando nomear desde que entrou na casa. Não era a força, no sentido superficial em que a palavra é usada, aquela força performática de quem diz sou forte, como se fosse medalha. Era outra coisa. Era a solidez de quem foi partido várias vezes e aprendeu que os fragmentos, quando você tem paciência e honestidade suficientes, se encaixam de um jeito que cria algo novo, diferente do original, mas não necessariamente menor. Você trabalha com o quê, Rui? Ela perguntou,
mudando de tom, como quem fecha uma janela, não porque o ar ficou ruim, mas porque é hora de deixar a noite seguir. Mineração, ele disse, e naquela única palavra havia um peso que ele mesmo não esperava que estivesse lá. Alzira assentiu. Tem bastante disso por aqui, ela disse. Tem muito tempo. Tem, ele concordou. Sempre tive uma relação complicada com a mineração, ela disse, com a naturalidade de quem está contando um fato geográfico. O rio onde o Benedito e o Mateus pescavam era limpo quando eu era criança. Você via o fundo com clareza. Depois foi ficando diferente. A gente sabe o porquê, mas reclamar com quem? Raul colocou as mãos no bolso da calça de moletom. Sentiu a tela do celular que havia guardado no bolso por hábito, ainda sem sinal. O que aconteceu com o rio? Ele perguntou. E a pergunta tinha uma qualidade de quem está testando a temperatura da água antes de entrar. Primeiro foi ficando mais turvo. Depois teve uma época que os peixes sumiram por um tempo. Depois voltaram, mas nunca como antes. Alzira foi até a janela. Olhou para fora. E aí, há uns 2 anos, teve aquele vazamento do córrego perto de Mariana. Não o grande de 2015, esse foi antes, um menor. Mas aqui sentiu. A água chegou com uma cor que... Ela parou. A gente que mora à beira de rio sabe quando o rio não está bem. Igual pessoa. Raul ficou quieto. O nome Córrego das Pedras estava na cabeça dele como um sino batendo devagar. Porque Córrego das Pedras era exatamente a barragem subsidiária que aparecia na reportagem do Metrópolis, a barragem cujo laudo interno ele havia recebido e assinado ciência, e cujas irregularidades os assessores de gestão de risco haviam minimizado numa reunião de conselho que ele ainda se lembrava com o detalhe específico de que havia sido uma segunda-feira chuvosa. E ele havia entrado na sala de reuniões direto de um voo de Frankfurt ainda com jet lag. Ele não disse nada. Alzira se virou da janela. Bom, ela disse, tá tarde. Amanhã você vai poder ir embora cedo se a chuva parar. Vou mostrar o quarto. O quarto que havia sido de visita era pequeno, com uma cama de solteiro, com cabeceira de ferro pintada de branco, uma janela com veneziana de madeira, um criado mudo com uma gaveta que não fechava direito e uma colcha de retalhos que alguém havia feito à mão, com paciência e com amor de ver, cada quadrado de tecido diferente, mas todos harmonizados num padrão que não era aleatório. O banheiro você já conhece, Alzira disse na porta. Se precisar de água, a garrafa está na mesa da cozinha. Tem padaria lá embaixo que abre às 6, se a chuva parar antes do amanhecer. Muito obrigado, Raul disse. Sério. Alzira o olhou por um momento com aqueles olhos sérios e diretos que não precisavam de muita palavra para dizer o que estavam dizendo. Boa noite, Rui, ela disse. Dorme com Deus. E fechou a porta. Raul deitou na cama de solteiro com a colcha de retalhos e ficou olhando para o teto no escuro por um longo tempo, com a chuva no telhado de zinco fazendo aquela música de fundo que parecia ter sido escolhida especificamente para impedir que qualquer pensamento se estabelecesse com tranquilidade. Pensou em Geraldo no carro atolado. Geraldo tinha experiência. Tinha comida no porta-luvas como sempre. Tinha a manta térmica que Raul havia mandado colocar no kit de emergência depois de uma vez em que tinham ficado parados numa estrada gelada por 3 horas. Geraldo estaria bem até o amanhecer. Pensou nos acionistas. Na reunião de crise que os assessores de comunicação haviam certamente convocado quando ele não apareceu no hotel de Itabira como combinado. No Dr. Celso Pinheiro, seu diretor jurídico há 12 anos, que provavelmente estava com o telefone na mão, tentando ligar para um número que estava fora de área. No Paulo Augusto Brandão, presidente do conselho, que havia enviado uma mensagem no início da tarde com apenas 4 palavras. Precisamos conversar hoje. Pensou na reportagem, nos e-mails, nos laudos, no córrego das pedras. E pensou em Alzira dizendo que o rio havia chegado com uma cor que a gente que mora à beira de rio sabe quando não está bem.
Havia uma distância enorme entre Raul Montenegro, sentado em sala de reuniões em São Paulo, discutindo gestão de risco e plano de contingência, e a mulher daquela cozinha que havia perdido o marido e o filho para um rio, e que olhava para a água com o olho de quem conhece cada variação dela. Havia uma distância entre os documentos e os laudos e as planilhas e o rosto de uma pessoa real que havia bebido essa água e pescado esse peixe e vivido às margens de algo que a empresa de Raul havia afetado. Essa distância não era nova. Raul sabia que ela existia, mas ela costumava existir de forma abstrata, administrável, do tipo que os departamentos de sustentabilidade e relações com a comunidade existem precisamente para administrar. Era diferente deitar numa cama com colcha de retalhos na casa de alguém que era concretamente, fisicamente, o tipo de pessoa que aqueles documentos representavam de forma estatística. Alzira não sabia quem era Rui Montenegro. E Raul Montenegro, olhando para o teto enquanto a chuva não parava, não sabia ao certo se estava com mais medo de ela descobrir ou de ele próprio ter de continuar fingindo que não sabia o que sabia. Fechou os olhos. O sono não veio rápido, mas veio, porque o corpo tem sua própria sabedoria. E naquela noite, o corpo de Raul havia caminhado na chuva e subido o morro, e estava usando a roupa de um homem morto, e havia comido pão de queijo e bebido café forte. E tudo isso junto foi suficiente para empurrar o peso dos pensamentos para um canto e deixar que pelo menos algumas horas de escuridão inconsciente fizessem seu trabalho. Alzira não foi direto dormir. Sentou na cadeira de balanço na sala por um tempo, com as mãos no colo e os olhos na vela do oratório, como fazia nos momentos em que precisava organizar o interior antes de poder deitar. Havia algo naquele homem que ela não conseguia classificar com facilidade, e Alzira tinha uma competência razoável em classificar pessoas, desenvolvida pela necessidade de quem vive sozinha e precisa ser sua própria juíza de caráter quando alguém chega. Ele não era simples, isso era claro. A roupa encharcada que ela havia colocado para secar era de uma qualidade que não encontrava na cidade mais próxima, e os sapatos que estavam na varanda eram do tipo que nenhum homem que havia na sua vida havia usado. Mas havia algo na forma como ele havia entrado na casa, na forma como havia tomado o café, na forma como havia perguntado o nome de Catarina, e ficado em silêncio quando ela falou de Mateus, que não era a pose de riqueza que ela havia visto em pessoas ricas, que de vez em quando passavam pela região olhando terrenos para comprar ou pescar no rio como turismo. Era um homem que havia sofrido. Isso ela reconhecia sem esforço, porque o sofrimento real tem uma textura própria que não se finge, da mesma forma que o ouro real tem um peso que o falso não consegue imitar. Ela não sabia o que fazer com esse reconhecimento. Não era o momento de fazer nada com ele. Era uma noite de tempestade e um desconhecido no quarto de visitas, e amanhã ele iria embora, e a vida voltaria ao que era pequena e suficiente e sua. Mas olhando para a vela do oratório, Alzira ficou com a frase que ele havia dito sobre Catarina. Dizia que duas pessoas que se amam já é família. E ficou pensando no quanto havia de verdade naquilo, e no quanto havia custado a pessoa que havia dito. De madrugada, por volta das 3 horas, a chuva deu uma pausa. Não parou completamente, mas diminuiu para aquela garoa fina e constante que em Minas Gerais chamam de chuva de canecar, porque enche o canecar devagar, mas enche. Raul acordou com um silêncio relativo. Ficou um momento sem saber onde estava, com aquele instante de desorientação dos hotéis, e então reconheceu o teto baixo e a colcha de retalhos e o cheiro de cedro do armário velho e lembrou. Ouviu passos na cozinha. Ficou quieto por um momento, ouvindo. Eram passos leves, o som de uma chaleira sendo enchida, o fósforo riscando no fogão. Alzira estava acordada. Raul se levantou. Ficou na porta do quarto por um segundo, ouvindo, e então foi até a cozinha.
Alzira estava de costas para ele, com um roupão de lã sobre o pijama, esperando a água ferver. Não se virou quando ele entrou, mas disse: "Não consegue dormir também?" Acordei com o silêncio. Ele disse: "Eu sempre acordo nessa hora." Ela disse: "Faz anos, Benedito também acordava. A gente ficava tomando chá e ele contava a história de peixe." Uma pausa. "Hoje fico sozinha, mas o hábito não foi." "Posso fazer companhia?" Ele perguntou. Alzira se virou. O olhou brevemente. "Pode sentar." Sentaram com o chá de camomila que ela preparou. E a conversa que teve naquela madrugada foi diferente da noite. À noite existe a formalidade da apresentação, o cuidado de quem está se mostrando a um estranho. De madrugada, com a chuva fina no telhado e a chaleira no fogo e os dois meio sonolentos, existe uma outra coisa, mais honesta, menos guardada. Raul falou de Catarina de uma forma que não havia falado com ninguém em 3 anos. Não as frases curtas de obituário, não o "ela era incrível", que dizia em entrevistas quando a pergunta era inevitável. Falou do dia em que ela havia decidido cortar o cabelo no início do tratamento antes de ele cair sozinho, porque queria ter controle sobre aquilo. Falou de como havia sido difícil não chorar na hora e de como ela havia rido dele por tentar não chorar. Falou da última semana, quando ela ainda estava lúcida e ainda tinha humor, e havia pedido que ele prometesse 2 coisas: que continuasse ouvindo MPB, que era o que os dois ouviam juntos, e que não virasse aquele tipo de rico que esquece que tem corpo. Ela dizia que eu trabalhava demais. Raul disse, com a xícara nas mãos, que eu tinha aprendido a viver na cabeça e esquecido que existia do pescoço para baixo. Ela estava certa? Alzira perguntou. Completamente, ele disse. E você prometeu as 2 coisas? Prometi. Está cumprindo? Raul ficou em silêncio por um momento. O MPB, eu cuido, ele disse. O resto, fez uma pausa que não era evasão, mas era honestidade. O resto é mais complicado. Alzira tomou um gole do chá. Olhou para o rádio apagado no canto. A vida não para de ser complicada só porque a gente prometeu que ia simplificar, ela disse. Mas às vezes a gente precisa de um carro atolado no barro para parar e lembrar o que prometeu. Raul olhou para ela. Havia algo na precisão daquilo que o atingiu de uma maneira que não estava esperando. Como você fez? Ele perguntou. Para continuar vivendo depois de perder os 2? Alzira ficou em silêncio por um longo tempo. Não era o silêncio de quem não sabe responder. Era o silêncio de quem está procurando a resposta certa, não a resposta fácil. Uma coisa de cada vez, ela disse finalmente. Não o dia inteiro. Uma coisa, às vezes era só levantar, às vezes era só tomar café, às vezes era só olhar para a horta e notar que o cheiro verde havia crescido desde a última vez que tinha olhado e pensar que isso era alguma coisa. Ela segurou a xícara com as 2 mãos. E fui entendendo que a dor não some, mas ela vai mudando de lugar. No começo ela toma conta de tudo. Com o tempo, ela vai ficando num canto só dela. Ainda está lá, mas você aprende a ter outros cômodos também. Raul ficou olhando para a mesa. Eu não sei se aprendi isso, ele disse. Ainda não, ela corrigiu gentilmente. Mas você está acordado de madrugada numa cozinha que não é a sua, tomando chá de camomila com uma velha que você não conhecia há 6 horas. Isso é alguma coisa. E pela primeira vez em 3 anos, Raul Montenegro riu. Não foi uma gargalhada. Foi um riso contido, levemente surpreso de si mesmo. O tipo de riso que acontece quando algo é genuinamente engraçado e genuinamente verdadeiro ao mesmo tempo. Quando a mente reconhece a beleza de uma observação antes que a censura do decoro possa avaliá-la. Alzira não riu, mas sorriu. E no seu rosto, o sorriso mudou algo que havia estado rígido desde que Raul chegou. Uma tensão que ela provavelmente nem sabia que carregava. A tensão de quem vive sozinha e precisa estar sempre levemente vigilante contra o mundo. Você é engraçada, Raul disse. Não sou, ela disse. Sou honesta. Parece engraçado porque é raro. Ficaram em silêncio de novo.
mas era um silêncio completamente diferente de qualquer um anterior. Era o silêncio de duas pessoas que haviam chegado a algum lugar juntas, não sabendo exatamente como, e que estavam confortáveis o suficiente para ficar ali sem precisar fazer nada com isso. A chuva fina continuou do lado de fora. A vela do oratório na sala havia acabado, apagando sozinha. A cozinha era iluminada apenas pela luz fraca que Alzira havia acendido acima da pia, aquela luz de madrugada que tem uma qualidade específica, suave e sem sombras. Às 4h30, Alzira disse que ia tentar dormir mais um pouco. Raul disse que sim, e disse obrigado, pela segunda vez naquela noite, mas com um peso diferente, como se a primeira vez tivesse sido pela hospitalidade, e a segunda fosse por outra coisa que não tinha nome exato. Alzira foi para o quarto. Raul ficou sentado na cozinha mais alguns minutos, sozinho, com a xícara vazia na mão, olhando para a janela onde a garoa fina continuava, e pela primeira vez em muito tempo não estava pensando em reuniões, em cotações, em advogados ou em manchetes. Estava pensando em como era estranho e específico o ato de estar completamente perdido e ainda assim sentir pela primeira vez em anos algo que se parecia distantemente com orientação. O sol nasceu às 6h16 naquela manhã, com a insistência dourada que o sol tem depois de uma noite de chuva forte, como se precisasse provar algo. O céu havia ficado completamente limpo, daquele azul lavado que só existe no interior de Minas, depois de tempestade, um azul de pintura de parede que ainda não secou, brilhante e úmido e excessivo. A estrada lá embaixo estava coberta de barro vermelho, mas havia passado a água. Alguém com uma caminhonete alta provavelmente conseguiria passar. Alzira estava na horta às 6 da manhã, verificando o dano. As chuvas haviam derrubado o suporte de bambu dos tomateiros e havia uma poça rasa no canteiro do coentro, mas o resto estava razoavelmente bem. Ela trabalhava devagar, com os movimentos precisos de quem faz aquilo há anos, replantando o que havia caído, drenando o excesso de água com a enxadinha de cabo curto que guardava no galpãozinho ao lado da casa. Raul havia acordado com o sol. Havia ficado um momento na janela do quarto, vendo a luz entrar pela veneziana em faixas douradas que cruzavam a colcha de retalhos, e sentido o tipo de tranquilidade que é difícil de nomeável, porque não era alegria nem paz, mas era algo da família dessas duas coisas. Uma neutralidade positiva que não lembrava quando havia sentido pela última vez. Tinha usado o banheiro, dobrado a colcha com cuidado, deixado o quarto mais arrumado do que havia encontrado e saído para a cozinha, onde havia um bilhetinho na mesa. Café na garrafa térmica, pão na sacola. Estou na horta. A letra de Alzira era grande e inclinada para a direita. O tipo de letra que vem de uma escola rural de décadas atrás, onde se aprecia a clareza acima da elegância. Raul tomou café. Comeu pão com manteiga. Depois, foi para a porta dos fundos e desceu os 2 degraus que davam para a área externa, onde havia um varal com sua roupa da véspera, seca e rígida, mas limpa. E lá atrás, a horta onde Alzira trabalhava agachada entre os canteiros. "Bom dia", ele disse. Ela levantou o rosto. O sol da manhã estava nos cabelos grisalhos presos no coque, nas maçãs do rosto, que a luz de dia revelava serem mais angulares do que pareciam à noite. "Bom dia", ela disse. "Como dormiu?" "Bem", ele disse, e era verdade, melhor do que esperava. "A cama do Benedito sempre foi boa", ela disse, voltando os olhos para a horta. "Ele dizia que dormia bem porque tinha a consciência limpa. Eu acho que era porque a cama tinha mola boa, mas cada um com sua teoria." Raul desceu para a horta. Ficou em pé ao lado dela por um momento, observando. "Posso ajudar?" ele perguntou. Alzira o olhou de baixo para cima com aquela expressão de avaliação. "Você já trabalhou com horta?" "Não." "Então vai atrapalhar mais do que ajudar", ela disse, mas sem crueldade, apenas como diagnóstico. "Mas se quiser, pode pegar aquele regador ali e molhar os vasos do lado de fora da casa.
Esses não pegaram chuva porque ficam embaixo da beirada. Raul foi buscar o regador. Encheu no torneirão externo. Molhou os vasos alinhados na beira da varanda, uns 6 vasos de barro, com diferentes ervas e flores, com cuidado de alguém que estava fazendo isso pela primeira vez e não queria errar. Quando terminou, foi devolver o regador e Alzira havia parado de trabalhar e estava olhando para ele com uma expressão que era difícil de interpretar, mas que não era negativa. Você molhou muito o manjericão, ela disse. Demais? Demais. Ele não gosta, mas os outros estão bem. Aprendo rápido normalmente, Raul disse. Com horta é diferente de aprender rápido, ela disse. Com horta você aprende devagar ou não aprende. Cada planta tem o tempo dela. Ficaram sentados na varanda depois, com mais café que Alzira havia trazido em 2 canecas grandes, observando o vale lá embaixo, onde a névoa da manhã ainda pairava sobre as árvores molhadas, e o sol começava a secar o barro da estrada numa fumaça fina e quente. Consigo ir hoje? Ele perguntou. Depois das 9, com cuidado, provavelmente sim, ela disse. Tem que ir devagar até chegar no asfalto. Preciso arranjar um trator para o carro, ele disse. O Cláudio tem trator, ela disse. Mora 2 quilômetros abaixo, fazendinha de gado. Ele ajuda, é gente boa. Vou pedir pro meu vizinho, seu Elias, ligar para ele, porque meu telefone fixo morreu na chuva de ontem de novo. Isso acontece sempre. Fixo? Raul disse. Só tenho fixo. Não gosto de celular. Ela disse isso com a simplicidade de quem está dizendo que não gosta de repolho. Raul olhou para ela. Como você vive sem celular? Como todo mundo vivia antes, ela disse. Bem, Raul tinha o próprio celular no bolso. Verificou. Uma barra de sinal. Fraca, instável, mas existente. Ligou para o número de Geraldo que estava na memória. A chamada demorou a conectar, caiu. Ele tentou de novo. E na terceira tentativa, Geraldo atendeu numa linha cortada, mas audível. Doutor Raul. A voz de Geraldo tinha aquele alívio específico de quem passou a noite em vigília. Graças a Deus. O senhor está bem? Estou bem, Geraldo. Fique no carro. Estou arranjando um trator. Deve chegar em 1 hora, 2 horas. Tudo bem com você? Tudo sim. Fiquei no carro como o senhor mandou. Mas, doutor, o senhor precisa saber que o doutor Celso ligou umas 12 vezes, o doutor Paulo Augusto mandou mensagem e tem repórter que apareceu no hotel de Itabira perguntando por você. Eles sabem que o carro sumiu. Raul fechou os olhos por 1 segundo. Entendido, ele disse. Não fale nada para ninguém. Vou estar aí em algumas horas. Desligou. Ficou com o celular na mão, olhando para a tela que agora mostrava 16 notificações de mensagens e 4 perdidas, além das de Geraldo, o Dr. Celso, o Dr. Paulo Augusto. 2 números que não reconhecia, que provavelmente eram da assessoria de comunicação. E uma mensagem de texto da sua assistente pessoal, Marta, que dizia apenas imprensa perguntando sobre seu paradeiro. Como proceder? A névoa do vale estava se dissipando. A estrada lá embaixo estava ficando visível, com o barro vermelho claro de quem secou rápido ao sol. Alzira havia se levantado e ido verificar as galinhas no galinheiro de madeira no lado da casa. Ouvia ela conversando com elas com a naturalidade de quem conversa com criaturas que merecem conversação. Raul ficou olhando para o celular, e depois para o vale, e depois para o celular de novo. Havia um momento naqueles tipos de situações, ele sabia por experiência, em que a realidade exterior começa a reentrar no espaço que havia sido criado pelo isolamento. Era como a névoa que se dissipava. O vale estava sempre lá embaixo, com seus problemas e suas demandas, mas enquanto a névoa durava, era possível não pensar nele. A névoa estava terminando. Foi seu Elias quem trouxe a névoa de volta na forma mais concreta possível. Seu Elias era o vizinho mais próximo, um homem de 70 anos, aposentado da ferrovia, que morava numa casa 300 metros abaixo, na mesma estradinha de barro. Chegou às 8 da manhã, caminhando com a bengala que usava para o joelho ruim,
com um jornal dobrado debaixo do braço, que era o que ele sempre trazia para Alzira quando a vendinha do Cosme abria de manhã, porque Alzira não descia todos os dias, e seu Elias era do tipo de vizinho, que há em cada lugar que ainda existe esse tipo de vizinho. Raul estava sentado na varanda quando seu Elias chegou pelo portão. O velho o avaliou com a mirada direta e sem cerimônia do interior, que não disfarça o fato de estar olhando, porque olhar é direito de qualquer um. Bom dia, seu Elias disse, mais para a varanda do que para Raul especificamente. Bom dia, Raul respondeu. Alzira apareceu pela porta lateral. Elias, ela disse, com um afeto genuíno de quem está feliz de ver aquela pessoa específica. Entrou água no seu galinheiro? Entrou não, graças a Deus. Seu Elias subiu os degraus, entregou o jornal a Alzira. Você teve visita, Haim? Tive, ela disse, com uma naturalidade que encerrava qualquer possibilidade de fofoca antes que começasse. O carro do rapaz atolou na estrada de baixo. Ela olhou para Raul. Esse é o Elias, meu vizinho. Prazer, Raul disse, levantando. Seu Elias apertou a mão com o aperto firme de quem apertou muita mão na vida. Você precisa de trator? O velho perguntou diretamente. Preciso sim. Ligo para o Cláudio agora. Ele vai passar aqui mais cedo. Hoje é dia que ele vai na cidade. Seu Elias pegou o celular do bolso do macacão, que era dos antigos, de tecla, e começou a discar. Então parou. Olhou para Raul com uma expressão que havia mudado. Olhou para o jornal que Alzira ainda tinha na mão, dobrado. Rapaz, seu Elias disse mais devagar, você tem um rosto parecido com alguém que eu vi no jornal hoje de manhã. O silêncio que se seguiu teve uma qualidade específica, densa, do tipo que existe quando uma verdade está prestes a entrar numa sala que não estava esperando por ela. Alzira desdobrou o jornal. Na capa do jornal regional, página 2, porque página 1 era da enchente, havia uma foto. Não era boa foto, tirada por alguém de longe com zoom, mostrando Raul saindo de um prédio corporativo em São Paulo 3 dias antes, com 3 assessores ao redor. O título dizia, empresário Raul Montenegro desaparece em meio a escândalo de barragem. Alzira olhou para a foto, olhou para Raul, voltou para a foto. Raul não desviou o olhar. Havia um instante que existe em certas situações da vida quando a pessoa olha para o que está à sua frente e entende que o que acontece nos próximos 30 segundos vai importar muito. Raul conhecia esse instante das salas de negociação, das audiências judiciais, dos conselhos de administração. Conhecia o peso específico de quando não há mais escolha sobre o que vai acontecer, apenas sobre como vai acontecer. Eu devia ter dito logo que cheguei, ele disse. Meu nome é Raul, Raul Montenegro. Alzira ficou olhando para ele. A expressão dela era difícil de ler, e Raul, que havia aprendido a ler expressões como ferramenta de trabalho, não estava conseguindo. Montenegro, ela repetiu devagar, como se estivesse testando o peso da palavra. Sim. O da mineradora? Sim. Seu Elias, que havia ficado parado com o celular na mão, baixou o aparelho devagar. Alzira dobrou o jornal, colocou em cima da cadeira. Ficou com as mãos cruzadas na frente do corpo, numa postura que Raul reconheceu como sendo a de alguém que está fazendo um esforço para manter a compostura enquanto processa uma informação grande. Alzira, ele começou. Não, ela disse. A voz estava calma, mas havia algo embaixo da calma que era uma coisa diferente. Não raiva exatamente, mas algo que ainda estava se formando e que ela ainda não sabia o que era. Deixa eu pensar um minuto. Raul ficou quieto. Seu Elias ficou quieto. As galinhas no galinheiro lá do lado fizeram o barulho que galinhas fazem, completamente alheias à carga daquele momento. Alzira ficou parada por aquele minuto que havia pedido. Depois olhou para Raul com aqueles olhos sérios e diretos. Você sabia do córrego das pedras? Ela perguntou. Da barragem? A pergunta era cirúrgica. Não era, você foi responsável, que seria mais fácil de responder. Era, você sabia, que era a pergunta mais honesta,
e também a mais difícil. Raul ficou em silêncio por um momento. Eu recebi laudos que apontavam irregularidades, ele disse. Recebi antes. Os assessores de risco da empresa me disseram que estava sendo tratado. Eu acreditei neles. Ele parou. Isso não é desculpa. Sei que não é, mas é o que aconteceu. Alzira ficou olhando para ele por um tempo que pareceu maior do que era. O rio aqui embaixo, ela disse. Você pescava nele quando era criança? Não, sou de Belo Horizonte. Eu pescava, ela disse. Benedito pescava. O Mateus aprendeu a nadar naquele rio. Ela olhou para o vale. Quando aquela lama chegou, a água ficou cor de ferrugem por semanas. Os peixes boiaram. Tinha criança que tomava banho naquele rio e a mãe tinha que chamar de volta. Ela virou os olhos para ele. Você sabe o que é olhar para uma coisa que você ama e ver que foi destruída? Raul abriu a boca e fechou. Abriu de novo. Sou viúvo, ele disse. Então sim, sei. Alzira ficou olhando para ele por um momento longo. Seu Elias coçou o pescoço. Uma porta bateu ao vento numa casa ao longe. E então, Alzira disse uma coisa que Raul não estava esperando. Entra, ela disse. O café ainda está quente. Você vai me contar tudo. Eram quase 10 da manhã, quando o Cláudio chegou com o trator laranja velho e barulhento que foi visível do alto do morro antes de ser audível, e depois foi audível antes de ser chegado. Geraldo estava parado do lado do SUV, atolado com o blazer dobrado no braço, tentando manter a dignidade profissional numa situação que não deixava muito espaço para ela. E a visão do patrão descendo o morro, ao lado de uma mulher de cabelo grisalho e de um velho com bengala, foi suficiente para que ele soubesse, com a intuição de 15 anos de convivência próxima, que alguma coisa havia acontecido que não era apenas um carro atolado. O processo de retirar o SUV levou 40 minutos, com Cláudio operando o trator com a precisão casual de quem faz aquilo sem pensar, e os cabos de aço gemendo sob a lama que não queria largar o carro. Raul ficou ao lado, supervisionando, falando pouco, verificando de vez em quando o celular que havia agora recuperado sinal pleno e que continuava a acumular mensagens com a energia de algo que havia sido represado por muitas horas. Alzira ficou um trecho acima, sentada num tronco que havia servido de banco de observação do vale por mais anos do que ela lembrava, observando. Quando o carro finalmente saiu da vala com um som úmido de sucção, Raul deu a mão a Cláudio e foi buscar a carteira no carro, que havia ficado no porta-luvas. Cláudio recusou o dinheiro 2 vezes, com aquela recusa do interior que é protocolo e precisa ser insistida, e na terceira tentativa, aceitou com o obrigado firme de quem aceita porque merece e sabe. Depois que Cláudio foi embora com o trator, Raul voltou ao tronco onde Alzira estava sentada. Ela não disse nada imediatamente. Olhou para o carro, que Geraldo estava inspecionando em volta. Pode ir, ela disse finalmente, mas não era uma ordem, era uma constatação. Posso, Raul concordou. Mas antes, ele parou. Tinha preparado uma frase durante a caminhada de descida do morro, mas agora que estava à frente dela, a frase soava ensaiada e insuficiente. Quero te dizer que a conversa de hoje de manhã, que o que você me disse sobre o rio vai mudar como eu conduzo as investigações internas sobre o córrego das pedras. Alzira o olhou. Você me disse isso lá dentro também, ela disse. Sei. Estou dizendo de novo aqui fora, porque aqui fora é diferente de dentro de uma cozinha. Ele disse. Aqui fora é mais difícil de tirar de volta. Alzira ficou em silêncio por um momento. Não precisa de promessa para mim, Raul, ela disse, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez, com uma naturalidade que indicava que havia feito a transição de Rui para Raul internamente em algum momento da manhã, e que este era simplesmente o momento em que apareceu de fora. Oh, faz por quem mora às margens daquele rio. São muitos. Eu sei, ele disse. Você jantou na minha casa e dormiu no quarto do meu marido morto. Ela disse, com uma franqueza que não era acusação,
mas que colocava os fatos em seus lugares. Isso não cria obrigação entre a gente. A vida não funciona assim. Não é sobre obrigação, ele disse. Então, sobre o que é? Raul ficou em silêncio. O sol da manhã batia forte agora, aquecendo rápido o barro que havia ficado frio na chuva. Havia pássaros nas árvores ao redor, alguma espécie de bem-te-vi que repetia seu nome com a insistência característica. Você me perguntou esta manhã se eu sabia do córrego das pedras, ele disse. E eu disse que sabia dos laudos, mas acreditei nos assessores. Ele fez uma pausa. O que não disse é que acreditei neles porque era mais conveniente acreditar. Porque a alternativa era parar tudo e investigar fundo. E parar tudo tem um custo enorme. E na época eu estava em outro lugar, pessoalmente. Alzira o olhou. Isso é honesto, ela disse. É o que tenho, ele respondeu. E agora? Agora tenho uma reportagem me dizendo que fui negligente, tenho acionistas preocupados com a imagem da empresa, tenho advogados me dizendo como gerenciar a narrativa. Ele olhou para o vale. E tenho você me dizendo que o rio ficou cor de ferrugem por semanas. E qual você vai ouvir? A pergunta era simples e impossível ao mesmo tempo. Era o tipo de pergunta que pessoas inteligentes passam anos elaborando estratégias para nunca ter que responder diretamente, porque responder diretamente implica responsabilidade, e responsabilidade implica consequência. Vou tentar ouvir os dois, Raul disse, mas desta vez quero ter certeza de que o segundo não fica submerso pelo primeiro. Alzira ficou em silêncio por um momento. Depois, se levantou do tronco com um movimento firme de quem não usa os braços como apoio, porque não precisa, e ficou de pé ao lado dele, olhando para o mesmo vale. Há 2 semanas que tentam nos convencer a assinar um acordo de silêncio, ela disse. Veio um rapaz muito bem vestido com uma pasta cheia de papel e um número com vários zeros. Vários moradores assinaram. Ela fez uma pausa. Eu não assinei. Raul se virou para ela. Por quê? Ele perguntou. Porque o Benedito dizia que rio que se vende perde o nome, ela disse. E porque assinar um papel dizendo que não posso falar do rio não faz o rio ficar melhor. Raul ficou olhando para ela por um tempo. Aquele acordo foi proposto pelo departamento jurídico da Montenegro, ele disse. Eu sei, ela disse. O rapaz bem vestido deixou o papel timbrado em cima da minha mesa. Eu li e não assinei, e ele foi embora. Você sabia que eu era da Montenegro quando não assinou? Não sabia quem você era de nada, ela disse. Só sabia que o acordo era errado. Raul ficou em silêncio por um longo momento. Havia uma lógica moral na simplicidade daquela mulher que era difícil de argumentar contra. Não porque fosse simplista, mas porque era de uma clareza que a complexidade corporativa frequentemente turbilhona até tornar ilegível. O bem-te-vi continuou chamando pelo seu nome lá nas árvores. O sol continuou aquecendo a terra vermelha. Quero rever aquele acordo, Raul disse. Não é para mim. Ela disse, são os moradores do rio que precisam de voz, não de dinheiro para ficar quietos. Entendo. Ficaram em silêncio por um momento. Posso perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. Por que você abriu a porta para mim ontem à noite? Ele perguntou. Antes de saber quem eu era. Uma mulher sozinha, um desconhecido na chuva? Alzira pensou por um momento. Porque o Benedito dizia que a hospitalidade é um ato de fé. Ela disse, que você nunca sabe quem vai ser a pessoa que chega encharcada na sua varanda. Uma pausa. E porque era óbvio que você estava perdido, não só na estrada. Raul não respondeu a isso imediatamente. Havia verdade demais naquilo para precisar de resposta imediata. Obrigado, Alzira, ele disse finalmente. Por tudo. Ela assentiu, com aquele movimento de cabeça pequeno que era a forma como ela aceitava o que merecia ser aceito. Vai cuidar da vida, ela disse. E Raul? Ela o olhou diretamente. Não deixa o trabalho ser o único cômodo. A Catarina pediu isso. Raul ficou parado por um segundo, depois assentiu. Foi em direção ao carro. Geraldo abriu a porta traseira.
Raul parou antes de entrar, virou-se. Posso voltar? Ele perguntou. A pergunta ficou no ar entre os dois por um momento, com o sol batendo e o bem-te-vi chamando e a terra vermelha cheirando a chuva recente. Se vier pelo caminho certo desta vez, ela disse, e havia naquilo tanto quanto não foi dito, quanto o que foi. Raul entrou no carro. Geraldo fechou a porta. O SUV começou a descer a estrada de barro devagar, com cuidado, e Raul olhou pelo vidro traseiro enquanto a casa do morro ia ficando menor, e a figura de Alzira no tronco foi ficando menor ainda, e depois desapareceu numa curva. Ele ficou olhando para onde ela havia estado mesmo depois de não poder mais vê-la. Então pegou o celular, abriu as mensagens. Havia 16 delas, todas pedindo retorno imediato, todas urgentes, todas do universo que era a sua vida real, que havia ficado esperando com a paciência de quem sabe que vai ser atendido eventualmente. Raul digitou uma mensagem para o Dr. Celso, disponível para falar em 1 hora. Antes de qualquer coisa, preciso revisar o acordo proposto às famílias do Rio das Velhas. Todos os termos. Mandou. Ficou olhando para a tela esperando a resposta que veio em 40 segundos. Entendido. Mas, doutor, o conselho está preocupado com... Raul não leu o resto. Guardou o celular no bolso e olhou pela janela do carro, onde a paisagem do interior mineiro passava do outro lado do vidro como uma série de quadros, a terra vermelha e as serras azuladas, e o céu excessivamente limpo do pós-chuva. Nos 3 dias seguintes ao retorno de Raul a Belo Horizonte, o mundo corporativo que o cercava funcionou com a velocidade e o nível de ruído que ele conhecia bem. O portal Metrópolis publicou uma segunda parte da reportagem, desta vez incluindo a informação de que o empresário havia desaparecido por mais de 12 horas durante o escândalo, o que gerou uma série de especulações de outras publicações. A assessoria de comunicação havia emitido uma nota curta, dizendo que o Sr. Montenegro havia ficado ilhado por condições climáticas adversas, o que era tecnicamente preciso e deliberadamente vago. O Conselho havia convocado reunião extraordinária para a quinta-feira. Os acionistas majoritários queriam declaração pública. O departamento jurídico havia enviado um memorando de 42 páginas detalhando as opções legais disponíveis para gerenciar o passivo do Córrego das Pedras, que ia de acordo coletivo com cláusula de silêncio até contestação judicial dos laudos publicados. Raul havia lido o memorando uma vez, da primeira à última linha, com a atenção que colocava em documentos importantes, e ao terminar havia deixado sobre a mesa e ficado olhando para ele por um momento, como se estivesse esperando que o papel itself dissesse algo diferente do que havia lido. Então havia ligado para Celso Pinheiro. Quero uma equipe independente para fazer a auditoria interna completa do Córrego das Pedras, ele disse. Não nossa equipe jurídica. Independente. Auditores externos, especialistas ambientais, e quero que o resultado seja público, não importa o que encontrar. Houve uma pausa do outro lado. Dr. Raul, Celso disse, com aquele tom de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Isso vai ser interpretado pelo mercado como admissão de responsabilidade antes de... Vai ser interpretado como o que é, Raul disse. Uma empresa que está disposta a olhar para o próprio erro. O conselho não vai... Eu presido o conselho, Celso. Outra pausa. Sim, doutor. E aqueles acordos de silêncio com as famílias. Quero saber quem assinou, em que condições, e quero que seja aberta a possibilidade de revisão para qualquer família que queira. Isso vai custar... Eu sei quanto vai custar, Raul disse. Providencie. Havia desligado e ficado olhando pela janela do escritório para o skyline de Belo Horizonte, com o pico do curral no horizonte, e havia pensado que Catarina teria gostado daquela decisão. Não porque era financeiramente conveniente, que não era, mas porque ela sempre havia dito que o único patrimônio que não se perdia era o de fazer as coisas que a gente conseguia olhar de frente. A reunião do conselho na quinta-feira foi, como Raul havia antecipado, difícil.
Paulo Augusto Brandão, presidente do conselho, havia chegado cedo e passado a primeira meia hora da reunião, articulando com precisão de quem havia preparado o argumento a noite toda, os riscos de imagem, os riscos financeiros, as possibilidades de ação judicial dos acionistas minoritários, caso as decisões de Raul fossem interpretadas como imprudentes. Raul havia ouvido tudo. Havia feito perguntas pontuais, e então havia dito o que havia para dizer. Há 8 anos que faço parte deste conselho, ele disse, olhando ao redor da mesa onde havia 12 homens e 2 mulheres, todos em trajes que custavam mais do que muita gente ganha em meses, todos com o rosto do poder habituado a ser atendido. Neste período, tomamos decisões que nos tornaram uma das maiores mineradoras privadas do país. Também tomamos decisões que afetaram comunidades de uma forma que não fomos suficientemente responsáveis em reconhecer. Ele colocou as mãos sobre a mesa. O que estou propondo não é uma estratégia de relações públicas. É uma correção de curso. A diferença entre os dois, e todos aqui são inteligentes o suficiente para conhecer essa diferença. Paula Bergamo, a diretora de sustentabilidade que havia ficado quieta até então, disse: "Eu apoio a proposta do presidente. Há muito tempo que o departamento vem sinalizando que nossa exposição nessa área é maior do que o mercado percebe." Paulo Augusto olhou para ela com a expressão de quem faz nota mental. A votação foi apertada, 7-7. Raul usou o voto de desempate. A auditoria independente foi autorizada. Naquela noite, no apartamento em Lourdes, onde havia vivido com Catarina e onde ainda vivia sozinho, com a mobília que ela havia escolhido e a biblioteca que ela havia organizado por cor de lombada, porque dizia que a ordem alfabética era para quem não ama livros, Raul foi até a estante e colocou um disco, João Gilberto. Chega de saudade. Sentou no sofá com um copo de água, sem álcool, porque raramente bebia, e ouviu o disco do começo ao fim com aquela atenção que ele sabia que Catarina aprovaria, a atenção de quem está ouvindo, e não apenas tendo música de fundo. No intervalo entre faixas, pensou em Alzira, na cozinha, no café forte, no pão de queijo, na colcha de retalhos, na frase sobre os cômodos da dor. Pegou o celular e ficou olhando para a tela por um momento. Não havia número de Alzira, porque Alzira não tinha celular. Havia o número do seu Elias, que havia sido providenciado por Cláudio, o trator, que havia sido providenciado por Geraldo, que havia pedido a Cláudio antes de ir embora. Não ligou. Era tarde, e seu Elias dormia cedo como todos os velhos do interior dormem cedo. Mas fez uma anotação numa folha de papel, que era como fazia quando havia algo que precisava lembrar de verdade, não no celular onde as coisas se perdem na corrente das notificações, mas em papel onde a coisa fica visível sobre a mesa até ser resolvida. A anotação dizia: voltar pelo caminho certo. 6 semanas depois da tempestade, numa tarde de sexta-feira, em que o interior de Minas estava com aquele calor seco e dourado de agosto que faz a paisagem parecer pintada com um pincel mais grosso e mais quente, um veículo saiu da BR-381 e tomou a saída municipal em direção a um conjunto de municípios que a maioria dos mapas digitais conhece apenas pelos nomes, mas não pelos detalhes. Desta vez, não era o SUV blindado. Era um veículo menor, um carro comum, sem o suporte de Geraldo ao volante. Raul dirigia sozinho, com o GPS configurado para a entrada da estradinha Vicinaleque. Ele havia aprendido a localizar num mapa físico que havia comprado numa livraria de viagens em BH, porque não confiava mais somente no GPS para aquela região específica. Havia ligado para o seu Elias 3 dias antes, na hora do jantar, e a conversa havia sido breve porque seu Elias era um homem de poucas palavras ao telefone. "Dona Alzira sabe que você vem?" Seu Elias havia perguntado. Não, Raul havia dito. Um silêncio. "Melhor assim", o velho havia dito. "Ela fica diferente quando sabe que vai ter visita." Raul havia rido levemente.
Diferente como? Arruma a casa, e ela não precisa arrumar nada. A estrada vicinale ainda tinha marcas da tempestade de 6 semanas atrás. Algumas correções rústicas, feitas com cascalho novo que a prefeitura havia jogado sobre as partes mais danificadas sem muito critério, mas estava transitável. Raul passou devagar, identificando o ponto exato onde o SUV havia atolado pelo sulco ainda visível na beira da vala, agora seco e endurecido. Parou o carro um momento ali. Saiu. Ficou em pé na estrada olhando para aquele sulco no barro. Era um lugar absolutamente comum, numa estrada absolutamente comum, num interior absolutamente comum do Brasil. Não havia nada de especial naquele ponto geográfico que justificasse que ele fosse o lugar onde uma vida começa a mudar de direção. E ainda assim, era. Porque é assim que funciona. Raul havia começado a entender. As grandes viradas não acontecem em lugares que parecem grandes o suficiente para contê-las. Acontecem no barro, na chuva, no cansaço, nos momentos em que a armadura está encharcada e pesada demais para ser mantida. Voltou para o carro. Continuou. Alzira estava na horta quando ouviu o portão. Ficou agachada por um momento, de costas para quem chegava, com a enxadinha na mão e o sol quente nas costas, ouvindo os passos no caminho de pedras que levava da entrada até a horta. Manchei a roupa de terra, uma voz disse atrás dela. Ela não se virou imediatamente. Essa calça é fácil de lavar, ela disse, como se estivesse continuando uma conversa interrompida 6 semanas antes, e não como se estivesse recebendo alguém que havia aparecido sem avisar na sua horta numa tarde de sexta-feira. Depois se levantou. Virou-se. Raul estava de pé no caminho de pedras, com calça jeans e camisa de algodão simples, sem o paletó, sem os sapatos italianos, sem nenhum dos acessórios do executivo. Tinha na mão um pacote de papel que parecia ser de padaria e uma garrafa de água. Não sabia o que trazer, ele disse, olhando para o pacote um pouco constrangido. Trouxe pão de queijo da padaria que vi na estrada. Provavelmente não é tão bom quanto o seu. Não é, ela disse, mas havia algo nos cantos dos lábios que não era sorriso completo, mas era o que vem antes. Mas obrigada. Ficaram um momento se olhando no caminho de pedras com o sol quente e os pássaros e o cheiro de terra molhada da horta recém-regada. Você veio pelo caminho certo? Ela perguntou. Vim direto, ele disse, sem atalhos. Alzira assentiu. Então entra, ela disse. O café logo fica pronto. Sentaram na varanda desta vez, não na cozinha, porque era tarde de sexta-feira, e o sol ainda estava alto, e a varanda pegava a sombra da tarde. Alzira havia trazido o café e uma fruteira com laranja da própria árvore do quintal, e estavam ali com as canecas na mão, olhando para o vale que agora, sem tempestade, se revelava em toda a sua extensão de serra e mata, e aquela faixa escura lá longe que era o Rio das Velhas. Raul contou o que havia acontecido nas 6 semanas, a reunião do conselho, a votação, a auditoria independente que havia começado a trabalhar com uma equipe de 8 pessoas. O acordo de silêncio, que havia sido suspenso e substituído por um processo de diálogo aberto com as comunidades afetadas, conduzido por uma organização independente que Raul havia contratado especificamente para isso. Vai ser demorado, ele disse, e não tem garantia de como termina, mas está sendo feito da forma certa. Alzira ouvia com aquela qualidade de atenção que ele havia notado na primeira noite, a atenção de quem ouve o que é dito e também o que não é. O conselho aceitou? Ela perguntou. Com resistência, ele admitiu. Ainda há resistência, mas o mandato é meu por enquanto. E o mercado? Caiu 3 pontos quando a notícia saiu, ele disse. Depois subiu 1,5 quando saiu a nota sobre a auditoria independente. Os analistas estão divididos. Metade diz que é estratégia de relações públicas, metade diz que é precedente importante. E o que você diz? Que é uma obrigação que estava atrasada, ele disse. Alzira ficou em silêncio por um momento. Tem gente que vai desconfiar das suas intenções.
ela disse. Vai achar que só veio aqui porque sabe o que essa história pode valer como imagem. A afirmação era direta ao ponto de ser cortante, mas era feita sem crueldade, com a honestidade de quem quer que a conversa seja real. Eu sei, ele disse, e não tenho como provar que não é isso. Só posso fazer o que faço e deixar que o tempo e os resultados falem. Uma pausa. Mas não vim aqui por imagem. Vim porque você disse uma coisa que não sai da cabeça. O quê? Que a dor vai mudando de lugar. Que você aprende a ter outros cômodos. Alzira o olhou. Você ficou pensando nisso? Toda noite desde então, ele disse. Ela ficou em silêncio por um tempo, com a caneca nos joelhos, olhando para o vale. Eu não disse isso como conselho, ela disse finalmente. Eu sei. Foi por isso que funcionou. A tarde continuou a sua trajetória dourada sobre o vale. Lá embaixo, no rio que ainda estava se recuperando, um garçom de pescador passava com a linha na água, com a paciência específica de quem sabe que o peixe vem quando vem, e não há a apressar isso. Um bando de juriti cruzou o céu em formação irregular. Aquela formação que não é V nem linha, mas é simplesmente um grupo de pássaros indo para o mesmo lugar sem precisar de ordem específica. Como está a horta? Raul perguntou, mudando de tom para o concreto para o imediato. O tomateiro voltou, ela disse. O coentro ficou estragado, mas já plantei novo. Ela olhou para ele. E o manjericão sobreviveu ao excesso de água que você deu nele. Resiliência, ele disse. Teimosia, ela corrigiu. E desta vez ela riu. Foi um riso curto, contido, mas genuíno, do tipo que vem de algum lugar interno que não é visitado com frequência, mas que existe e que, quando é encontrado, tem uma qualidade de coisa que estava esperando ser encontrada. Raul a ouviu rir e ficou em silêncio, com uma expressão que era difícil de nomear, mas que, se alguém que o conhecia há tempo pudesse ver, reconheceria como sendo algo que não aparecia no rosto dele há anos. Não era alegria no sentido pleno, não ainda, não tão rápido. Era algo mais modesto e mais real. A expressão de alguém que está presente, completamente presente, no lugar onde está. Você plantou alguma coisa depois que você perdeu o Benedito? Ele perguntou. Plantei mais, ela disse. Fiz a horta maior. Benedito sempre queria fazer, mas nunca tinha tempo porque era muito trabalho. Depois que ele foi, eu fiz. Ela olhou para as mãos. Parece contradição, mas não é. Às vezes você faz a coisa que a pessoa queria fazer depois que ela vai. Não porque vai trazer ela de volta, mas porque de alguma forma é uma forma de continuar o que ela havia começado. Raul ficou ouvindo isso. Catarina queria que eu aprendesse a cozinhar, ele disse. Ela dizia que homem que não cozinha é dependente do humor dos outros para ter o que comer. Alzira riu de novo, mais curto dessa vez, mas no mesmo lugar. Ela tinha razão. Eu sei. Ainda não aprendeu? Aprendi a fazer ovo mexido. Uma pausa. E café na prensa francesa, que não é o mesmo que café de verdade, eu sei. Aprende a fazer arroz primeiro, ela disse. Arroz é a base de tudo. Qualquer um que faz arroz bem feito consegue se virar. Você me ensina? Ele perguntou. E havia na pergunta algo que era ao mesmo tempo muito simples e muito mais do que simples, da forma em que as coisas mais importantes às vezes chegam disfarçadas de pedidos cotidianos. Alzira o olhou. O sol havia girado o suficiente para pegar o lado do seu rosto, e ela estava ali na varanda da casa que havia construído com o marido, com a vista do vale que havia olhado por décadas. E havia à sua frente um homem que havia chegado encharcado na sua varanda uma noite de tempestade, e que não era simples e não era sem problemas, e que carregava o peso de decisões que haviam afetado o rio lá embaixo, e que ao mesmo tempo era alguém que havia perguntado o nome de Catarina, que havia lavado as xícaras sem ser convidado, que havia molhado demais o manjericão e voltado 6 semanas depois, pelo caminho certo com pão de queijo de padaria e sem atalhos. Hoje não dá, ela disse. É tarde e o arroz demanda atenção. Uma pausa. Mas se você vier no sábado de manhã, eu ensino. Raul ficou quieto por um momento.
No sábado de manhã, ele repetiu. Às 8, ela disse. E traz arroz parboilizado, que o meu acabou. Parboilizado, ele confirmou como se estivesse anotando internamente. E não chega atrasado, arroz não espera. Não chegarei atrasado. Alzira levantou com um movimento firme que era o dela. Recolheu as canecas. Ficou um momento parada antes de ir para dentro. Raul, ela disse. Sim? O que você está fazendo com a empresa, com o Rio? Ela ficou em silêncio por um segundo. Não sei se vai ser suficiente. Não sei se é possível desfazer o que foi feito. Mas que você está tentando fazer direito, isso eu vejo. Raul ficou em silêncio. Obrigado, ele disse. Não é agradecimento, ela disse. É só o que é. Ela foi para a porta. Pode passar o portão que você mesmo fecha. Raul ficou na varanda mais uns minutos depois que Alzira foi para dentro. Ouviu o barulho da cozinha, a torneira, a chaleira, os sons domésticos de uma casa que funciona com o ritmo lento e preciso de quem a habita há muito tempo. O sol estava baixando. O vale ficava dourado naquela hora, com as sombras longas das serras se estendendo sobre a mata e sobre o rio, que não estava mais cor de ferrugem, mas que também ainda não havia voltado completamente ao que havia sido, porque os rios, como as pessoas, demoram a se recuperar e não voltam exatamente ao que foram antes, apenas àquilo que conseguem ser agora com o que lhes resta. Raul desceu os 2 degraus da varanda. Caminhou pelo caminho de pedras até o portão de madeira velha. Abriu, saiu, fechou, ajeitando a corrente de ferro enferrujada sobre o cadeado do jeito que havia encontrado. Nem aberta demais, nem fechada demais, apenas encostada. Foi até o carro. Ficou parado ao lado dele por um momento com a chave na mão, olhando para o portão fechado e para a casa branca no morro e para a janela da cozinha, onde uma luz começou a acender. Entrou no carro. Ligou o motor. O GPS tentou recalcular a rota mais curta para a rodovia. Raul olhou para a tela por um momento e depois fez o que havia feito pouquíssimas vezes na vida. Desligou o GPS, abriu o mapa físico que havia comprado e encontrou o caminho por si mesmo. Não havia atalhos naquele mapa. Havia estradas com nomes e distâncias. Havia o rio marcado em azul, mais fino do que a realidade, com aquele azul dos mapas que é uma promessa de presença. Havia as serras em marrom com curvas de nível. Havia os municípios com seus nomes, que eram nomes de santos e de histórias antigas, e de pessoas que haviam passado por ali antes de qualquer um que existia agora. Raul colocou o carro em movimento. Saiu devagar pela estradinha vicinale, sem afobação, prestando atenção nos buracos que havia aprendido a reconhecer, passando pelo sulco endurecido onde o SUV havia atolado 6 semanas antes, descendo em direção à estrada municipal e depois à rodovia, e depois ao resto do mundo que estava esperando, que sempre estava esperando, com suas reuniões e suas cotações e suas manchetes e suas obrigações. Mas naquele trajeto específico, naqueles quilômetros de terra vermelha e serras azuladas e céu dourado de agosto, Raul Montenegro estava completamente presente. Nos pés que estavam no chão, nas mãos que seguravam o volante, nos olhos que viam a estrada e a paisagem sem filtro de vidro fumê, no coração que havia passado 3 anos exilado atrás dos muros da eficiência e que naquela tarde estava não curado, porque cura não é a palavra certa para esse tipo de coisa, mas estava acordado. Acordado da forma que Catarina havia pedido que ficasse. Acordado da forma que a chuva, às vezes, é capaz de fazer. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. A auditoria independente do Córrego das Pedras concluiu seu trabalho e publicou um relatório de 186 páginas que não era favorável a Montenegro Mineração em vários pontos, que confirmava irregularidades no cronograma de manutenção da barragem, que reconhecia que laudos de alerta haviam sido arquivados sem o devido encaminhamento e que recomendava um programa de recuperação ambiental do Rio das Velhas em parceria com o governo estadual
e as prefeituras afetadas. Raul havia autorizado a publicação do relatório sem cortes. Havia comparecido à coletiva de imprensa, onde foi questionado por jornalistas durante 2 horas. Havia dito o que havia para dizer, sem o gerenciamento de linguagem, que as assessorias de comunicação passaram 1 semana tentando ensaiar nele. O mercado reagiu com a ambiguidade que mercados têm quando uma empresa faz algo que não está no manual das decisões financeiramente otimizadas. As ações caíram, depois estabilizaram. Alguns analistas escreveram que Raul havia cometido erro estratégico. Outros escreveram que havia estabelecido precedente de responsabilidade corporativa, que as seguradoras e os investidores de longo prazo iam perceber positivamente. A maioria ficou aguardando para ver. Paulo Augusto Brandão pediu demissão do conselho. 3 diretores entraram em atrito com Raul em reuniões que ficaram acaloradas e que estavam longe de terminar. O programa de diálogo com as comunidades afetadas havia iniciado. Alzira havia comparecido à primeira reunião em nome de si mesma, não como representante de ninguém, e havia falado sobre o rio com a precisão de quem sabe o que está dizendo, porque viveu do lado de algo a vida inteira. O coordenador da organização independente havia enviado um e-mail a Raul, depois dizendo que aquela mulher tinha uma capacidade de nomear as coisas de uma forma que nenhum relatório técnico consegue, e perguntando se ela toparia participar de uma comissão consultiva de moradores. Raul havia passado o e-mail para Alzira via seu Elias, que havia lido para ela em voz alta porque ela ainda não tinha computador. Alzira havia dito que ia pensar. 2 semanas depois, havia dito que sim. As manhãs de sábado foram tornando-se parte do ritmo. Não todas as sábados, porque havia semanas em que Raul estava em São Paulo, ou em Brasília, ou em algum lugar onde a vida corporativa o levava. Mas quando estava em Minas, e ele foi ficando em Minas mais do que havia ficado nos últimos anos, havia uma estrada vicinale que ele sabia de memória, um portão de madeira, 2 degraus de cimento e uma cozinha que cheirava a café e a especiarias e a madeira que guardou décadas de refeições. O arroz ele aprendeu. Levou 3 tentativas, e na segunda vez, Alzira havia jogado fora sem cerimônia, dizendo que queimado não presta. E na terceira, havia ficado em silêncio por um momento antes de dizer, passou, o que de Alzira equivalia a elogio considerável. Depois do arroz, vieram o feijão, o refogado de legumes da horta e o frango assado com alecrim e laranja, que era a especialidade da casa. Naquela tarde, Raul havia ficado na cozinha por 3 horas, seguindo as instruções com uma atenção que Alzira comentou ser maior do que a maioria das pessoas aplica em qualquer coisa. É assim que aprendo, ele havia dito. Eu sei, ela havia respondido. É por isso que você chegou onde chegou. O problema é que você aprendeu a aplicar só no trabalho. Estou aprendendo em outros lugares também, ele havia dito. E ela havia assentido com aquele aceno pequeno, que era a forma dela dizer que havia ouvido e que havia entendido e que considerava verdadeiro. Não foi rápido o que aconteceu entre os dois. Não foi simples. Havia o peso do que a empresa de Raul havia feito no Rio e nas comunidades. Peso que não desaparecia com reuniões e relatórios e boas intenções, que precisava de anos de ação concreta para começar a se transformar em algo diferente. Havia a desconfiança de parte da comunidade, que havia visto chegar à casa de Alzira um carro que não era do tipo que costuma subir aquela estrada, e que observava com os olhos que as comunidades pequenas têm para quem vem de fora e que ficam esperando para ver se o comportamento confirma ou contradiz o que parece. Havia também as coisas internas, aquelas que não se resolvem com decisões de conselho ou com auditorias, que só se resolvem com o tempo e com a honestidade que se tem dentro de uma cozinha de madrugada ou numa varanda de tarde. Alzira havia dito uma vez, numa daquelas tardes, que amor depois de certa idade é diferente de amor quando se é jovem. Não é menos, havia dito,
mas é diferente. É mais como escolha consciente do que como força que arrasta. Você vê a pessoa com os olhos abertos, com todos os problemas visíveis, e escolhe estar ali assim mesmo. Raul havia ficado ouvindo aquilo, e havia pensado que aquela era a descrição mais honesta que havia ouvido de algo que ainda estava apenas começando a se formar entre os dois, tímido e real, como a primeira folha do coentro novo que havia plantado depois da chuva. Numa tarde de outubro, com a jacarandá do lado da casa violeta e excessiva, como sempre fica em outubro, estavam na varanda com o café, quando o seu Elias passou pelo portão com o jornal do dia, debaixo do braço como sempre. "Bom dia!" ele disse para os dois com a neutralidade de quem já incorporou a cena no cenário habitual. "Bom dia, Elias!" Alzira disse. "Bom dia, seu Elias!" Raul disse. O velho subiu os degraus. Entregou o jornal a Alzira. Olhou para Raul. "Ainda está aprendendo a fazer arroz?" perguntou. "Já faz." Alzira respondeu antes de Raul. Seu Elias fez um som que era a aprovação com toques de ceticismo e desceu os degraus de volta. "Domingo tem festa na igreja do São Benedito," ele disse de passagem, já indo embora. "Se quiser aparecer." E foi embora com a bengala ritmada no caminho de pedras. Raul olhou para Alzira. "Benedito como o seu marido." "São homônimos," ela disse. "É uma festa boa. Tem comida mineira, quadrilha, fogos." "Você vai?" Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o vale. "Faz alguns anos que não vou," ela disse. Benedito adorava. O Mateus também. Uma pausa. "Vou domingo," ela disse, mais para si mesma do que para ele, como se estivesse tomando uma decisão que havia estado adiando por razões que eram ao mesmo tempo muito válidas e muito ultrapassadas. "Tá na hora. Posso ir?" ele perguntou. Alzira o olhou. "Se você vier me buscar às 6, ela disse. "Que é, quando começa." "Estarei aqui às 6, ela assentiu. Ficou olhando para o vale por um momento. "Raul," ela disse. "Sim, a Catarina ficaria feliz de saber que você voltou a ocupar outros cômodos." Raul ficou quieto por um momento. O bem-te-vi lá nas árvores chamava pelo seu nome, insistente como sempre. A jacarandá balançava levemente com o vento da tarde. "Eu acho que ela iria gostar de você," ele disse. "Eu acho que sim também," Alzira disse, com aquela honestidade direta que não precisava de modéstia falsa. "E eu acho que o Benedito iria gostar de você também." Depois de um tempo, ele era desconfiado de homem da cidade. "Eu cresceria nele," Raul disse. "Cresceria," ela confirmou. Ele levava uns 6 meses para aquecer com qualquer um. Mas quando gostava, gostava de verdade. O sol continuou sua trajetória. O vale continuou sendo o vale. O rio lá embaixo, mais limpo do que havia sido há 2 anos, embora ainda não limpo o suficiente, continuou sendo o rio, com seus peixes que voltavam devagar e com sua memória que os rios têm, que é longa e que não perdoa rápido, mas que também não abandona para sempre o que foi um dia. E na varanda de uma casa simples no alto de um morro, 2 viúvos que haviam perdido muito e que ainda carregavam o peso daquilo que se perde e que não volta, tomavam café com a calma específica de quem descobriu, sem planejar, que o presente ainda tem espaço para coisas novas. Não era perfeito, nunca é. Havia o peso da empresa e do rio e das comunidades. Havia os conselhos e as audiências e os advogados. Havia o passar do tempo e a distância entre Belo Horizonte e aquele morro, e todas as diferenças que existem entre 2 mundos que são ambos reais, mas raramente se encontram. Havia o luto que nunca vai completamente embora, que muda de lugar como Alzira havia dito, mas que não some, e que de vez em quando aparece no meio de uma tarde boa e pede que seja reconhecido. Mas havia também o café e o arroz, aprendido com paciência, e a horta que sobreviveu à chuva, e o portão de madeira velha que fechava sem cadeado, e a festa de domingo que estava na hora de ir.
e havia a janela que a tempestade havia aberto numa parede que havia ficado fechada por demasiado tempo, deixando entrar o ar que as coisas fechadas precisam para continuar sendo coisas vivas. A vida raramente tem o drama dos filmes, nem o arremate dos contos. Tem estradas de barro e céus que mudam de cor e perguntas que ninguém faz em reuniões de conselho, mas que importam mais do que a maioria das pautas. Tem o momento de perguntar o nome de quem você perdeu e de ser perguntado sobre quem você perdeu. Tem a madrugada de chá de camomila e a manhã de sol pós-chuva. Tem o portão que fecha, mas não tranca. E às vezes, quando a tempestade é grande o suficiente e o carro atola fundo o bastante, tem a luz no alto do morro, pequena, amarela, do tamanho de um pirilampo visto de longe, mas inconfundível na escuridão, antes de você ir embora. Se essa história tocou o seu coração, se você ficou aqui com a gente do começo ao fim dessa chuva, dessa madrugada, dessa varanda, dessa segunda chance, então você é exatamente o tipo de pessoa que faz esse canal existir. Se inscreva no canal para que a gente possa continuar chegando até você com histórias como essa. Cada inscrito é uma prova de que histórias humanas, reais, emocionantes, sem efeitos especiais e sem fórmula fácil, ainda importam. Deixa o like. Parece pequeno, mas para o algoritmo é o sinal de que essa história vale ser mostrada para mais pessoas que precisam dela. Comenta aqui embaixo e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Você está em Minas, no Rio, em São Paulo, no Nordeste, no Sul? Está fora do Brasil? A gente ama saber de onde você vem, porque esse canal é feito de gente de todo lugar que tem em comum a mesma coisa. A crença de que uma boa história contada com verdade tem o poder de mudar como a gente olha para o próprio dia. Ativa o sino de notificação para não perder nenhuma história, porque a próxima já está sendo criada, e ela vai ser tão boa quanto essa. Ou melhor, muito obrigado por assistir. Até a próxima história.